dos nossos sonhos, amém? Então, nós vamos entrar agora no momento de oferta. Se você trouxe alguma oferta, você deposita aqui no altar do Senhor, que seja abençoado o seu celeiro, né? As suas finanças, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus negócios, os seus empreendimentos, os seus projetos, amém? Querida, a gente vai fazer um quebra-gelo rapidinho, né? Que vocês estão muito tímidos, muito assim parados. E aí, equipe de jovens, vamos falar hoje sobre esporte, né, Lucas? Falar sobre atividade esportiva, sobre movimentar. E aí não dá, né? Vamos ficar de pé então, fazer um quebra-gelo rapidinho. E aí, ó, para qualquer atividade, a gente precisa aquecer, alongar, não é isso? Então já aproveita aí, dá uma esticada, coloca seus braços lá em cima. Dá aquela acordada na coluna para ninguém se machucar. Vamos lá, dá aquela puxadazinha, ó, vamos acordar essa coluna que está dormindo. Coloca as mãos lá pro alto, né? E dá uma grande salva de palmas ao Senhor. Que Deus abençoe. Isso é importante. E aí vamos fazer uma dinâmica rapidinho de trabalho em grupo, né? Esporte é isso, é trabalho em grupo, às vezes um esporte individual também. Mas nós precisamos cada vez mais estarmos unidos, estar trabalhando em equipe, cada vez mais firmes, tá bom? Então eu vou pedir para a gente contar aqui 3, 6, 9. Vai, 10, 11. Galera, olha só, vocês precisam sentar para mim ali, ó. Vai dar 5, 5, né? Senta para mim 5 nas cadeiras ali. Não tem problema, se alguém não quiser participar, fica de fora, tá? Não é obrigado, mas eu acho interessante todo mundo participar. Vamos lá, 5 lá, 5 ali do outro lado, ó. Todo mundo. 5 lá naquelas cadeiras. Alguém vai mais? E vai ter que dividir lá nas outras. Lá nas outras. Isso, lá na outra cadeira, galera. Tira pra mim um pouquinho aqui, Bela. A gente vai usar essa. Não vai participar? Vai se arrepender depois. É uma brincadeira em equipe, é bem legal. Tá bom? Então, 5, 5. Galera, é o seguinte, coisa simples. Levantar, agachamento, né? 15, 20 agachamento, agachar. Então assim, ó, eu tenho trabalho em equipe. Olha aqui vocês vão trabalhar na equipe e ver qual a mais ágil a decisão. Vai ser a primeira da cadeira aqui. Vai funcionar o seguinte, ó. Você tem que movimentar, sentar nessa cadeira, vai abrir um espaço aí. Não pode ter 2 pessoas em pé, tá? Então ela vai levantar, ela está em pé. Quando ela sentar, aí você tem que sentar a próxima. Então, não. Ela está em pé, você não pode. Depois que ela sentou, você vem para o espaço dela, tá bom? A equipe que chegar no central aqui, vocês vão passar por aqui. A equipe chegar completa, ou com mais gente, então vai acabar o tempo, um minuto e meio vai fazer isso aí, tá? Se não tiver acabado o tempo, não tem como calcular. Quem chegar com a equipe completa aqui, vencedor, beleza? Ou tiver mais gente aqui, tá bom? Então aqui tem 6 cadeiras, aí também tem 6, legal. Beleza? Entendido? Não pode pular a regra, tá? Não pode ter 2 pessoas em pé. Levanta por favor, Maria. Levanta um pouco de cadeira, Maria. Ó, Maria está em pé, não pode ter ninguém em pé. Senta, Maria. Não. Depois que ela sentar, a Fernanda está errada. Tem que pensar, nós estamos falando de raciocínio lógico. Vocês são muito inteligentes, muito espertas, mas temos que seguir regras, principalmente no esporte, tá? O Lucas vai falar sobre isso, disciplina, regra, tem que ouvir, aprender a ouvir, beleza? Combinado? Então deixa eu colocar o tempo. Duda, dá para calcular para mim aí? Tem um cronômetro aí? Chegar com a equipe completa ou mais integrantes na hora que acabar o tempo aqui, tá? Entendido? Atividade física rapidinho. Quanto tempo? 1,5.
Bom, calcula aí, 1 minuto e meio, tá bom? Dúvida, galera? Levanta pra mim, vai. Enquanto ela tá em pé, isso. Ninguém em pé, não pode ter 2 pessoas em pé, beleza? Olha, a equipe aqui tá aliada, hein? Olha, tem gente pulando, a pessoa não tá sentada. Sentada e depois estiver. Aí, beleza. Ensaiado? Volta lá, vai. Rapidão. Ah, isso, pode ser. Que aí não tem telefone. Beleza, galera? Então, ó. Contagem regressiva. No 1, tá? 3, 2, 1. Tá 2 em pé, cuidado, só depois que o outro sentar, hein? Agora calcula, quantos deu? Não, tem 5, tem 4 aqui, 4 aqui. Ela tá longe, não pulou de cadeira. Bom, pega cumprida, parabéns pela equipe. É isso aí, gente, ó. Trabalho em equipe é a mesma coisa. Vocês percebem que a estratégia, a mudança, o trabalho em equipe funciona. Você percebe, o mesmo espaço, a mesma regra para todos, tá bom? Vamos orar a Deus pelas nossas ofertas, orar a Deus pela dinâmica, é só um quebra-gelo. Agora é o seguinte, galera, ó, disciplina, foco, tá? O Lucas vai trazer uma palavra para vocês, e aí presta atenção, ele tem algo de Deus para trazer para vocês, é uma experiência de vida, e experiência de vida, às vezes você não consegue ler no livro, você não consegue, é quem passou a trazer o de bom para melhor, trazer o melhor que ele tem da vida dele como experiência para vocês, amém? Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, quebrando gelo, abrindo a nossa mente, o nosso coração, abrindo a nossa alma, Deus, para ouvir do Senhor. Obrigado pelas as ofertas que foram depositadas no altar, que o Senhor possa multiplicar conforme a sua bondade, ó Pai, a 30, a 60 e a 100 por 1. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, na vida, nessa igreja, nesse local de adoração ao Senhor, cada vida aqui representada. Te damos graças e pedimos que o Senhor use agora a boca do Lucas, ó Pai, da família dele, para trazer uma palavra de referência, uma palavra de sentir, que venha de encontro às necessidades, aos desejos, aos anseios de cada um aqui nessa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Uma grande salva de palmas a Deus pela vida do Lucas. Pode vir aqui, Lucas. Você prefere embaixo, em cima? Não, pode ser embaixo. Você é embaixo mesmo? Ajuda aqui, Valdemir. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Fique com Deus. Primeiramente, boa noite a todos. Eu me chamo Lucas, sou filho da velhinha ali, nossa querida velhinha. E quando ela me fez o convite, pessoal, para vir estar passando um pouquinho do que eu vivi para vocês, eu lembrei da época que eu tinha a idade de vocês e de quando me convidaram. Então eu queria, antes de mais nada, fazer uma oração aqui para a gente consagrar, para que Deus use a minha boca para transmitir algo que alguém esteja precisando. Também diga a mim, tá bom? Queria que todos elevassem o pensamento a Deus, abaixassem a cabeça. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora na Tua presença, meu Deus. Agradecemos pela vida de cada um dos que estão aqui presentes, meu Pai. Eu sei que nessa geração, onde muitos, meu Pai, não estão ouvindo a Tua voz, a voz que o Senhor tem chamado, eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa usar a minha boca, meu Deus, para transmitir a mensagem para eles, meu Deus. O que eu passei um dia, quando o Senhor me chamou, que agora também eu posso passar para eles, meu Deus. Abençoa a vida de cada um dos que estão aqui, dos que também não possam
não puderam estar aqui, meu Deus, mas que o Senhor venha a olhar por eles e que o Teu Espírito Santo possa, meu Deus, falar na mente de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra que eu quero passar para vocês é muito forte, pessoal. Eu estava meditando, né? E como a gente priorizar os nossos sonhos, né? Todos nós temos sonhos. E como é que acontece essa questão do sonho? Quem é que coloca o sonho dentro do nosso coração? Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E uma palavra que veio muito forte para mim foi Mateus 6,38. O que diz em Mateus 6,38? Perdão, Mateus 6,33. Quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, se não, pode deixar que eu vou passar para vocês. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que significa isso? Quando a gente é jovem, a gente fica preocupado com todas as coisas. Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser o amanhã? O que eu vou ser da minha vida? O que eu vou ser na minha vida? E eu tinha um sonho. Esse sonho eu tenho certeza que foi Deus que colocou. Porque quando Deus coloca um sonho na gente, não depende da nossa capacidade e não depende das coisas exteriores para acontecer. O sonho, ele é algo que vem na alma, no nosso intelecto. A gente não consegue entender. É um desejo muito forte. E eu tinha esse desejo, eu queria ser um jogador profissional de futebol. Eu via aquelas coisas na televisão, desde criança eu sempre participei de escolinhas. Só que se você for olhar pela lógica natural, eu morava em Sobradinho, né? Fazia uma escolinha. Qual a capacidade de eu poder estar jogando num clube grande? Se você for olhar pela lógica, nenhuma. Mas eu acreditava. E como é que foi que eu ouvi falar a primeira vez de Jesus? Foi quando meu tio, eu criança ainda, 7, 8 anos, meu tio já cristão, me levava, né, na igreja batista, lá em Sobradinho, na escola dominical, e a semente foi sendo plantada. Meu tio falava assim comigo: olha, todas as vezes que você for jogar, que você for fazer algo que seja do seu sonho ou não, coloque Jesus em primeiro lugar. E aí eu lembro como se fosse hoje, ele mandou fazer 2 camisetas com o nome Jesus, nome que ninguém pode apagar, e a outra era Jesus, nome que há todo poder. Ele falou: quando você for jogar, você usa por baixo, todas as vezes que você for jogar, você vai fazer gol. Aí eu pergunto: mas por quê? Aí ele: porque Deus quer que você mostre que a glória não é sua, a glória é dele. E acontecia. Todas as vezes que eu ia jogar, eu me destacava. Fazia gols, primeira coisa que eu pensava, meu tio falou: mostra. E eu mostrava para as pessoas, e todo mundo ficava assim, né? A maioria das pessoas, nenhuma eram evangélicas, nenhuma acreditava, né? Mas meu tio ficava lá, meu tio orava: vai fazer gol hoje. E aquilo foi tornando algo natural. Muitas vezes aconteciam coisas que eu não sabia como explicar. Jogava competições com garotos mais velhos do que eu, e eu me destacava. Mas se você for analisar, hoje eu tenho certeza disso. Não era pela minha força, era pelo objetivo que eu tinha de mostrar Deus na minha vida. E aí foi passando o tempo, 12 anos, 13 anos, ia para competições, né? Acabou que eu me destaquei e fui para Salvador. Fui aprovado num teste no Vitória da Bahia. E assim, foi algo sobrenatural, porque eu com 14 anos fui jogar com garotos com 17, 18, e eu fiz coisas assim. Ia ter um jogo, eu precisava ser avaliado, e eu consegui fazer 9 gols nesse dia. Se vocês me perguntarem como você conseguiu, nem eu sei. Foi o poder de Deus, porque não tem como. E aí começou. Eu me mudei para lá definitivamente, sozinho.
minha família ficou aqui, eu fui sozinho morar e vem aquela coisa, adaptação. E eu chorava. Nos primeiros meses eu chorava porque, como eu não tive a criação do meu pai biológico, eu queria ser algo. Eu queria ser algo na vida para suprir esse vazio, né? Porque eu via os meus amigos na escola, no futebol, os meus amigos com os pais presentes, e eu queria preencher esse vazio. Eu falava, então eu preciso ser alguém na vida para poder preencher isso. E aí aconteceu que 14 anos, 15 anos, foi me apresentado uma reunião de jovens lá em Salvador, que um pastor, ex-jogador, fazia lá. Toda semana ele fazia no alojamento onde nós morávamos, e eu participei, e ali tinha um louvor, e depois tinha a palavra. Ele vinha com a palavra, falava pra gente, olha, entrega a vida de vocês para Jesus, vocês vão ver que Jesus vai usar vocês tremendamente. Eu fui 1 mês, 2 meses. Quando foi no 3º mês, ele falou, olha, vamos assistir o culto na igreja. A gente foi assistir o culto, e ele, olha, vai ter uma semana, essa semana que vai chegar vai ser especial. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou, nós vamos entregar a vida de verdade para Jesus. Como é que você vai se batizar e vai esquecer? Porque naquela época na Bahia tinha o carnaval, aquelas festas, aquelas bandas que todo mundo, era moda na época, todo mundo, principalmente em Brasília, ir para Bahia, e aquilo começou a criar em mim um brilho, o brilho do mundo, né? Você começa a ver as pessoas aparentemente felizes, vou para a festa, vou isso, e bateu de frente com o convite do pastor em eu entregar a vida para Jesus. Eu falei, mas poxa, se eu entregar a vida para Jesus agora, eu vou ser um cara, não vou poder fazer nada, não vou poder aproveitar minha vida, eu não vou poder ir para as festas, não vou poder namorar, porque naquela época eu tinha cabelo, né, o cabelo liso, as menininhas vinha tudo em cima. Então eu falava, poxa, se eu entregar minha vida, vou ser careta. Porque eu vi o meu tio cristão, meu tio andava com aquelas roupas, né, terno, meu tio ele na época namorava ainda, depois ele casou, e eu falava, pô, a vida do meu tio é chata. Eu só via o lado ruim, né? Aí eu falava, se eu entregar minha vida, não. E aí o pastor falou, vamos Lucas, você não vai se arrepender. Eu agradeci a ele, falei, obrigado, mas eu ainda sou novo, eu preciso curtir a vida. E aí comecei a curtir a vida, comecei a abandonar os ensinamentos que eu estava recebendo naquelas reuniões. E o que aconteceu? Eu comecei a curtir a vida, saí, comecei a conhecer as baladas. E eu falo para vocês assim, quanto mais o coração da gente pede e a gente dá ouvido a ele e não a nossa razão, a gente faz besteira. Eu perdi oportunidades, comecei a achar que eu era alguém já novo, perdi contratos, perdi propostas, assim. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, conheci pessoas que só me levaram para o caminho errado. Eu achava que essas pessoas iriam me ajudar, só me levaram para o caminho errado. Fui para o Rio de Janeiro jogar no Vasco da Gama. Lá eu conheci o baile funk. Aí você começa a conhecer a prostituição, os vícios. E o que aconteceu? As oportunidades da minha vida foram passando. Cada vez mais eu vi os meus amigos subindo e a minha vida descendo. Fui para fora do Brasil, poderia ter ido para lugares melhores, mas por culpa minha. Então eu fui começando a me distanciar de Jesus. O que aconteceu? Depois de ser enganado por muitos empresários, por muitas pessoas, eu esqueci essa palavra de buscar primeiramente o reino de Deus. Eu busquei primeiramente os meus desejos, desejo da minha carne. E aí veio a depressão, eu perdi contratos, perdi dinheiro, voltei a morar aqui em Sobradinho, na casa dos meus pais,
Para uma pessoa que chegou aí para fora do Brasil, que chegou a estar em clubes grandes, você tem que voltar. Tive que ir trabalhar com meu pai. Então foi para mim assim uma situação muito difícil, porque eu cheguei, imagine, você hoje está num hotel chique, com pessoas que você só via pela televisão, com tudo nas suas mãos, do nada você não tem dinheiro para comprar um cachorro quente, você ser esculachado pelas pessoas, você está achado, as pessoas jogam na sua cara os seus erros. E aí o que aconteceu? Veio a palavra de Deus muito forte no meu coração, na minha mente. Fui chamado novamente por Jesus, Ele me deu outra chance. Quando eu já pensava em dar cabo da minha vida, porque eu já estava numa situação que eu só queria ficar dentro do quarto, com depressão, eu não contava para ninguém, porque ninguém te entende, na verdade. A depressão ninguém consegue entender, só você e Deus. E eu comecei a falar, eu não quero mais viver, eu não quero mais viver, eu estou cansado, porque cada vez que eu assistia, que eu vi os meus amigos que estavam comigo, que aparentemente não tinham condições que eu tinha, estarem bem, e eu estar naquela situação, então aquilo me dava mais vontade ainda de terminar com a minha vida. Mas lá no fundo, eu lembrava dessa palavra. Eu lembrava que um dia Jesus deu a vida dele por mim. E vinha assim, sabe quando você tem 1% ainda de esperança? Eu tinha. E quando eu estava triste, chorando, depressivo, eu pedia para Deus, ou o Senhor acaba com esse sofrimento, ou eu vou acabar. Eu pedia. E aí Deus enviou, né, Ele sempre envia. Quando Ele vê a sinceridade do nosso coração, Ele envia. Ele enviou uma pessoa que me apresentou novamente, né, a palavra de Deus. Eu conheci a minha namorada, na época que hoje é minha esposa. Ela também tinha depressão. Nós tivemos assim situações que passamos por tentativas de suicídio, os dois juntos, imagine a situação. Só que Jesus também queria ela, da mesma forma que Ele me queria, e Ele me deu outra chance. Enquanto nós estamos vivos, Deus é misericórdia. Depois da nossa morte, sim, se você ouviu a palavra, você não quis Ele, você morreu, aí Ele vai ser juiz. Mas eu falava, Senhor, me ajuda. Ele viu sinceridade em mim, e aí a gente foi, buscou a nossa libertação, porque a depressão é um espírito. Nós buscamos, não foi fácil, não é fácil, mas nós obedecemos direitinho. Obedecemos, passamos lutas, coisas assim que hoje eu falo para as pessoas não acreditam que passamos, mas nós passamos. Tivemos assim que suar, pensamos muitas vezes que não iríamos conseguir, mas Jesus falava para a gente, vão conseguir, eu venci o mundo, vocês vão vencer, confia em mim. E aí, pessoal, eu falo para vocês o seguinte, que o nosso sonho principal é agradar a Deus, é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Se você colocar Jesus em primeiro lugar, por isso que o versículo fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É você agradar a Deus, é você viver nos caminhos dele, é você desagradar o mundo. As pessoas vão olhar para você e vão te julgar, até mesmo seus parentes vão te julgar. Você está vindo para a igreja, está ouvindo a palavra, está obedecendo, o diabo vai se revoltar, não vai. Você acha que ele vai ficar feliz? Ele vai colocar pessoas do seu lado para poder te atacar, para poder falar, você virou um crente agora, você só quer saber de Jesus. Aconteceu isso na minha casa. Eu pedia para meu pai de criação, eu pedia para ele o carro emprestado para ir para a igreja. Só que eu ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, e ele falava, você agora só vive na igreja? O que é isso? Era melhor você ir para o cabaré, ele falava bem assim, do que você vir para a igreja. Só que eu tinha uma convicção tão forte de que Jesus tinha me chamado, que aquilo entrava aqui e saía aqui. E eu, pecador, miserável pecador,
falava com Deus: meu Deus, eu não aguento mais, eu estou cansado do pecado. Porque na hora você comete o pecado, aparentemente é tranquilo, mas o salário dele é ver igual o boleto das Casas Bahia, né? Você compra hoje, vem 10 vezes, vem parcelada a conta. E acontecia isso. E assim, e eu pedi ajuda, eu fui sincero. Eu falei com Deus, eu cheguei, botei o joelho, a cara na privada e falei: Senhor, me ajuda. E Deus falou bem assim comigo: Lucas, entrega o seu sonho para mim. Eu falo: como é que é? Entrega o meu sonho para o Senhor? Mas eu passei a vida toda lutando para tentar ser um jogador, para chegar. Como é que eu vou entregar? Lucas, entrega. E eu não entregava. Aí eu ia atrás dos clubes. Eu aqui em Brasília. Aí eu falei para minha esposa, na época era minha namorada, falei: eu vou voltar a jogar. Ela olhava para mim: como é que é? Vou. Aí eu começava a treinar. Treinava. Via lá: mas você não está vendo nada, não tem time, você está 3 anos sem jogar. Falei: eu vou voltar. E saía mandando mensagem para tudo quanto era time, para tudo quanto era empresário. Vinha um monte de clube atrás, só clube ruim, só coisa assim que não era Deus. E eu, na teimosia do coração, vou voltar. Aí eu fui no time para ganhar um salário mínimo que eu recebia. Aí eu fui casar com a minha esposa, pedi um adiantamento pro clube. Falei: se vocês vão me ajudar, eu vou casar semana que vem. Pedi R$1.000 de adiantamento. Eles falaram: não tem como. No dia do meu casamento eu só tive o dinheiro do bolo. Só comprei o bolo e o refrigerante, não foi possível. Mas a gente casou no altar. Eu falei: a bênção vem do altar. Posso não ter R$1, mas eu tenho o Senhor Jesus em primeiro lugar. Ele vai abençoar meu casamento. É o cordão de $3. E aí, mais uma vez, passei raiva no clube, joguei lá, fui chamado ainda de mercenário, acredita? Eu ganhando R$1.000. E aí o que aconteceu? Passou o campeonato, eu falei para ela: eu vou para fora do Brasil, de novo. Ela olhou assim para mim: como é que é? Eu falei: vou, você vai ver. Continuei, mandando mensagem. Aí um presidente de um clube lá em Singapura, onde eu tinha ido já 4 anos atrás, ele falou: não, vou te dar uma segunda chance. Você vai, eu vou trazer, eu vou te dar uma passagem, você vir ganhar $3.000, né? Pra cá, e eu queria casar, né? Não, isso foi antes. E aí eu fui, ainda nem tinha casado, estava noivo, só que eu estava de brincadeira com Jesus. Eu estava aquele crente Raimundo, você sabe, né? Um dia na igreja e o outro no mundo. Eu estava desse jeito, brincando. Eu vinha para a igreja, ouvia a palavra, ela entrava aqui, saía aqui. Por quê? Porque eu não estava liberto. Eu não tinha forças para largar o pecado, os vícios. E aí eu fazia escondido. Quando eu fazia escondido, eu falava: ninguém está vendo. Só que o diabo está vendo e Deus está vendo. Então eu brinquei, fui para lá, tudo estava tudo certo. Só que quando você não é sincero com Deus, o diabo tem o direito a mexer com você. Deu tudo errado, voltei envergonhado, tinha vendido meu carro, perdi o dinheiro, voltei mais envergonhado ainda. Aquilo ali eu sei que hoje eu agradeço a Deus por ter acontecido aqui, porque através daquela decepção foi um basta que eu dei na minha vida. Eu falei: hoje o Senhor vai mudar minha vida. Eu posso perder tudo. Aí Jesus falou: futebol, Lucas, tá vendo que você está morrendo por causa do futebol. Eu não sou o primeiro na sua vida, Lucas. O futebol é o primeiro na sua vida. O que eu fiz? A minha esposa falava: Lucas, entrega o futebol. Eu falei: tá bom, agora eu vou entregar. Eu cansei de sofrer. Cansei. Voltei envergonhado. A minha esposa falou: não quero mais você. E a gente ia casar, não quero mais. Eu falei: não, Senhor. Botei a minha cara na privada e falei: Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Agora eu quero. Entrega o futebol. Entreguei o futebol. Sabe o que eu fiz? Abri meu guarda-roupa, peguei todas as camisas dos times que eu joguei, chuteiras, tudo, anunciei tudo no LX, 20, 30 reais. Mas sabe o coração da gente quando
quando você não quer fazer, Deus te pede algo, você sacrifício. Mas me doeu tanto aquilo, me doeu tanto, não pelo valor que eu coloquei no altar, mas pelo valor das lembranças de cada camisa, e aquilo era para mim o primeiro na minha vida. E eu coloquei no altar. No dia que eu subi no altar para colocar aquele voto, eu desci, parecia que eu tinha 100 quilos a menos nas minhas costas. Eu desci leve, eu não sabia fazer nada, não tinha formação nenhuma, só tinha um 2º grau. Estava morando com minha sogra, na casa da minha sogra, não tinha emprego, não tinha nada, mas tinha certeza dentro de mim que Deus ia me ajudar. Aí são algumas fotos de quando eu jogava no Vasco. Então, pessoal, o que aconteceu após isso? Eu comecei na caminhada devagarzinho, colocando Deus em primeiro lugar, sabe? Confrontando a mim mesmo, porque eu ouvia as palavras e eu falava, mas isso não é assim, mas é a palavra de Deus, como é que eu vou confrontar Deus? E aí eu comecei a obedecer. Desse período, Deus foi trabalhando em mim. Deus foi trabalhando o meu caráter, porque eu era uma pessoa sem caráter. E o que aconteceu? Eu fui pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, eu não sei fazer nada, eu não sei o que eu faço, eu só sei jogar bola, e mal, então, me dá uma direção, me ajuda. Deus falou, Lucas, confia em mim, você confia em mim? Falei, confio, agora eu confio. Não tinha mais em quem confiar, né? Ele falou, agora eu vou te dar a direção. Vai estudar, se matricula. E aí eu falava, mas poxa, preciso fazer alguma coisa. Pedi a Deus, Senhor, abre uma porta para mim, para eu trabalhar, para eu sustentar a minha casa. Eu sou casado agora, eu tenho que ter um sustento. E todas as vezes que eu ficava ansioso por isso, não acontecia nada. A partir do momento que eu tirei o meu coração, tirei essa ansiedade, coloquei em Deus, comecei a buscar mais, comecei a frequentar mais a igreja. Eu tinha dia que eu ia para a igreja de manhã, de tarde e de noite, porque eu queria conhecer, ouvir mais da palavra, porque eu queria, meu Deus, eu preciso te conhecer de verdade, eu preciso saber o que o Senhor tem para mim. E aquela ansiedade, aquela angústia que eu tinha, não tinha mais, começou a sair. Fui liberto, comecei a buscar de todo o meu coração, entreguei tudo. Falei, não quero mais agradar ninguém, eu só quero agradar o Senhor. Vou desagradar muita gente, mas não estou preocupado mais. Primeira coisa que eu fiz, larguei as amizades que eu tinha, antigas, larguei todo mundo. Falei, agora minha vida é tua. E aí, o que aconteceu? Deus me deu direção. Deus falou, Lucas, agora você vai negociar jogador. Eu falei, mas eu negociar jogador? E eu nem queria mais. Aí eu, achando que Deus ia vir para eu negociar jogador, ia colocar, vou te botar um Neymar na sua mão. Não é assim não. Eu chegando na igreja, o pastor falou, um pastor que eu nem me conhecia, falou, vem cá, você quer me ajudar a treinar os meninos ali dos jovens? E tá bom, começou com 3 meninos numa quadra toda esburacada. Eu comecei a treinar eles, na segunda semana já veio 30, já começou. E aí eu falei, poxa, aí já começou a vir. Deus começou a trabalhar, que as coisas aconteceram de uma forma tão natural, eu não precisei nem fazer força. Por quê? Porque era o sonho que Deus tinha para a minha vida. Através do meu testemunho, eu ganhar outros jovens, os mesmos jovens que eu um dia fui e que eu não quis. Hoje eu falo para eles, no mundo não tem nada de engraçado não. E essa sementinha que foi plantada em mim, que hoje está sendo plantada em vocês, amanhã vocês vão lembrar, porque eu lembrei. Então eu falo para vocês o seguinte, pessoal, tudo que vocês forem fazer, vocês têm um sonho, pede a Deus, Senhor, eu tenho esse sonho. Seja sincero com Deus, o Senhor tem um sonho para mim, vamos ver se está de acordo os dois, o meu sonho com o sonho do Senhor. Começa a orar, começa a pedir a direção de Deus, para que Deus te use, para que Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Eu comecei a fazer isso, e começou a vir pessoas atrás de mim que eu nunca nem imaginei. Eu comecei a falar com pessoas
grandes, com jogadores assim. Eu passei a vida toda querendo estar no meio deles. Na hora que eu entreguei para Jesus, que eu falei, não quero mais nem saber disso. Eu estava trabalhando até em outra área. Quando Deus abriu a porta, eu estava trabalhando no governo aqui em Brasília. E eu tirei meu coração, eu só queria agradar a Deus, queria ter o sustento da minha família. E Deus começou a abençoar. Começou a abençoar. E eu falei, Senhor, como é que pode? Eu nunca nem imaginei isso na minha vida. Deus falou, Lucas, eu quero que você fale da minha palavra para essas pessoas. Esse meio é um meio onde tem muita gente com depressão, porque tem dinheiro, aparentemente tem tudo, mas aqui dentro está vazio, está oco. Você pode ter o dinheiro todo do mundo, se aqui dentro de você estiver vazio, não adianta nada. Tanto de gente que a gente vê aí, o Whindersson Nunes ganhou tanto dinheiro, depressivo. A cantora que era mulher dele, e outros que a gente conhece. Eu conheço jogadores aí milionários. O Neymar é um. O Neymar tem dia que ele não quer ver ninguém, mas ele tem tudo. Sem Jesus ninguém tem nada. Então, pessoal, todos nós temos sonhos, mas o nosso maior e melhor sonho é o que vem de Deus. É a gente agradar a Deus, para que a palavra dele fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No dia que eu deixei de querer os meus desejos, Deus veio com uma paz tão grande dentro de mim, que eu falo para vocês, se hoje Ele me pedir, eu falo, meu Deus, eu tenho total confiança que o Senhor vai me dar outra coisa melhor ainda, porque é confiança em Deus. Você não confia no seu melhor amigo? Você não confia no seu pai, na sua mãe? Imagine Deus. Deus é tremendo, pessoal. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, porque é muito forte. Esse desejo que tem no nosso coração é o próprio Deus, mas Ele coloca tanto o querer como o realizar, mas a gente tem que entregar para Ele. Se a gente quiser fazer do nosso jeito, não dá certo. Aparentemente pode até você dar 2 passos, mas depois você dá uns 15 para trás. Então hoje a minha vida é para mostrar. Eu não queria que vocês deixassem passar essa palavra, porque é muito forte. O que Deus, quando Deus fala com a gente, pessoal, é muito forte. E assim, você pode tentar de todas as formas querer fugir, lá na frente não consegue. Você sempre vai lembrar. E o Espírito Santo, ele sempre vai falar aqui, ó, no nosso intelecto, na nossa razão. Meu filho, eu dei a minha vida por você. Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês. Quero agradecer a presença de cada um, pedir até desculpa aí por eu ter falado demais, e pedir para que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Fazer uma oração aí para a gente entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, né? Só falar, a sua esposa quer dar um alô aí? Quer dar um alô, Priscila? Faz parte do testemunho. Priscila faz parte do testemunho. Ela tem o próprio dela. Foi guerreira, né? O mais importante é Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Tanto na vida dele, primeiro Deus fez na minha, e ele viu Deus fazendo na minha, que eu entreguei também os meus sonhos para Deus. Quando eu entreguei, Deus me devolveu. Porque se o seu coração for dividido, Deus não pode habitar completamente. Mas se o seu coração for todo dele, Ele é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Nada é impossível para Ele. Mas se Ele estiver em primeiro, porque Ele deu tudo. Ele deu o Filho dele, cada gota de sangue. Então, se você der, Ele deu tudo. Então, o seu coração, Deus exige isso, né? É um amor, o maior amor que existe. E é o que eu falo. Eu sofri, eu tentei suicídio, eu me joguei, eu me lancei
porque eu queria ser aceita, eu queria ser a bonita, a extrovertida, é o que você quer ser. Você sempre quer estar... Você vê uma pessoa feliz, você quer... o que ela faz para ela ser feliz? Aí você vai e copia pensando que você vai ser feliz. E aí está a cilada. Porque no início pode até te fazer feliz, mas depois vai virar um amargo, vai virar um veneno. Porque sem Deus... E é isso que eu tenho para falar para vocês. Cuidado com o coração de vocês. Vocês estão numa fase que o brilho do mundo, e hoje em dia é mais forte ainda, o apelo é muito mais forte, porque por todo canto que você olha, tem muita distração, e o coração ele quer distração, ele quer se distrair, e esse é o cuidado que vocês precisam ter. Cuidado com o coração, porque do coração precede tudo na sua vida. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração de você mesmo. Porque se o seu coração estiver em Deus, toda a sua vida, eu falo, se eu tivesse na idade de vocês, guardado o meu coração, não teria sofrido tanto, ter feito escolhas erradas, porque até as suas escolhas agora não podem ser completamente baseadas no seu coração, tem que ser baseada na vontade de Deus. Amém. E é isso que vai definir o sucesso de vocês, que tudo que você fizer, faça com a razão, faça com a direção de Deus. E é isso que eu tenho. Obrigada e desculpa. Tá lá, ó, os times lá que você passou. Isso, querido. Quem conhece ali, né? Davi Luiz, Hulk, suas famílias, o Edilson, né? Acho que é o povo mais velho, nossa idade, talvez as jovens aqui não conheçam, né? Mas Davi Luiz aí, o Hulk está na ativa ainda, Davi Luiz. São pessoas que a gente, né, talvez queria estar próximo, são pessoas bem-sucedidas nas vidas, que ele teve acesso, mas às vezes a felicidade não estava nessas amizades. Amém, querido? Parabéns, Lucas, excelente trabalho aí, que Deus te use lá no meio dos seus jovens, lá dos seus adolescentes, tá bom? Ficamos à disposição aqui no nosso projeto também. Volte mais vezes. Amém, queridos? Obrigado pela oportunidade de você estar aqui. A Tayana e o Duda vai concluir, tá bom? Fique de pé, dá aquela alongada de novo, né? Vamos lá, adolescentes, jovens, vamos acordar. E a nossa líder Tayana, né? Não sei se o Lucas conhece já. A Tayana e o Renato são casais, são líderes nossos. Tá bom? Vai te agradecer também pela oportunidade. Vamos lá, Duda. Antes da Tayana encerrar, semana que vem o Lucas foi muito feliz, viu, Lucas? Você edificou minha alma. Ele está falando de sonhos. E a gente vai concluir essa ministração com a palavra para fechar. Qual é o seu medo? Tá bom? Semana que vem espero para a gente poder conversar e você deixar o seu medo e concretizar os seus sonhos. Deus abençoe. Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? Né? O que te impede? Aí a gente concretiza semana que vem. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Ai, que bom é vocês, gente. Eu amo estar neste lugar, estar com vocês, nessa empolgação. Nós estamos aí empolgadíssimos, né, com o nosso acampamento. Então vai ter muita coisa boa, tá bom? Juninho, bora aqui para encerrar. Vou beber uma água, tem um negócio aqui na minha garganta. Amém, queridos? Então, que você estenda a sua mão direita sobre o altar do Senhor e que você possa receber a porção dobrada que vai sair desse altar, que você possa receber tudo que está fluindo neste lugar. Amém? Papai do céu, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade
de mais uma vez, ó Pai, estar concluindo esse projeto com a bênção do Senhor. Obrigado por ter usado o casal aqui, Deus, que trouxe palavras direto, Deus, de uma vida de testemunho, ó Pai, uma vida que realmente é real, não está em livro, está no que eles passaram de dificuldades, e o Senhor restaurou a vida dele, o casamento deles, e hoje pode estar testemunhando aqui, ó Deus, que o Senhor é real, o Senhor existe, e o Senhor é o nosso autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado pela oportunidade de cada vida que está aqui representada. Obrigado pela liderança, Deus, que fez a oportunidade de estar aqui ministrando ao Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, esse projeto, essa igreja, e que o Senhor esteja conosco no resto dessa semana. Domingo à noite a gente está aqui cultuando ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, ó Pai, que nós cultuamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor, muito obrigado.